Boa noite, família. Tudo bem? Nós estamos aqui hoje, no programa Minha Família é Assim, e hoje um tema muito implicante, interessante e muito bom de se conversar entre vocês aí. É sobre os prejuízos do álcool para o cérebro. Tem algum prejuízo? Vamos saber, né? Para isso nós trouxemos, uma pessoa maravilhosa, né, Luiz? Uma convidada. Uma convidada muito boa, né? Muito interessante. Olha, você deve saber que o álcool é uma droga. Ele é considerado uma droga. E toda droga tem um impacto no sistema nervoso central, ou seja, tem um impacto também no nosso cérebro. E aí, nós trouxemos uma pessoa para conversar com a gente hoje. Que impactos são esses? Por exemplo, pode ter uma alteração na memória? Pode ter alguma alteração no comportamento? É isso que nós vamos conversar com você hoje, que está em casa. E é um prazer receber você, é um prazer conversarmos sobre isso. De repente, você está vivendo isso em casa. Então, nós trouxemos uma convidada especial. O nome dela é Valéria Fernandes. A Valéria, ela é psicóloga clínica, ela tem pós-graduação em neuropsicologia e também em neurociência. A Valéria, ela é PhD em psicobiologia. Com certeza, ela veio num programa anterior, hoje ela volta de novo, porque com certeza tem muito a contribuir com todos nós, família. É verdade. Vamos conversar. Boa noite, querida. Boa noite. Tudo bem, Valéria? Tudo. Ô, Valéria, minha amada, minha querida, eu amo demais essa moça, sabe? Eu tenho percebido, Luiz. Valéria não está aqui à toa também. É verdade. Primeiro pela capacidade que ela tem, uma excelente profissional, né? Você atende aqui em Belo Horizonte, né, Valéria? É uma excelente neuropsicóloga, mas também a Valéria é uma pessoa muito querida para mim. Fiquei aqui em Belo Horizonte com ela, ela me acolheu de uma forma tão carinhosa e ela se dispôs a vir aqui conversar com a gente e com vocês em casa. É uma alegria recebê-la, Valéria. A alegria que é toda bom. minha. Eu fico assim imensamente grata por esse convite, por poder estar aqui e passar um pouco do que eu estudei, da minha dedicação para as pessoas, tentar ajudá-las de alguma forma, né? E ainda mais um convite tão especial desse casal lindo que é você. Eu sou fã de carteirinha também. Que bom, querida. E olha, você sabe que para a gente é muito importante unir a fé e a ciência. É muito importante. Nós pensamos e acreditamos que tem um ponto de interseção entre a fé e a ciência. Nós achamos que, nós pensamos e acreditamos que a ciência pode colaborar muito com a fé. É por isso que nós trazemos cientistas aqui, entendeu? E você, sim, mais do que nunca, né? Amiga da minha esposa é minha amiga também, querida. Né? Se minha esposa te acolheu, se você acolheu minha esposa, claro que eu te acolho, entendeu, querida? Ai. Então, querida, tem impacto ou não tem impacto, né, o álcool no cérebro de uma pessoa? Sim. Tem. O álcool, ele afeta o funcionamento do sistema nervoso central, ele atua em várias áreas, na verdade, mas em algumas áreas do cérebro mais e outras menos. E com isso, ele acaba trazendo consequências para o comportamento das pessoas, tanto na memória, na atenção, quanto também em comportamentos como a impulsividade, né? As pessoas às vezes se tornam muito impulsivas e acabam também às vezes se tornando agressivas, né? Que é uma das coisas que nós vamos conversar aqui a respeito disso mais para frente o Tiquinho, né? Sim, Valéria. Ô, Valéria, mas como que isso acontece? Nos explica de uma forma assim, biologicamente falando, né? Vamos. Como que isso acontece no cérebro? Eu ingiro lá, eu tomo um pouco daquele álcool, de uma quantidade, e como que isso vai interferir? Eu trouxe para vocês uma figurinha muito legal de um cérebro. Tem como mostrar para gente? Essa figura, ela aí em rosa clarinho, é o cérebro como um todo. E tem estruturas que estão em verde, em azul e em vermelho, são estruturas que são mais afetadas pelo cérebro, pelo álcool, desculpa. É importante só falar que essa figura foi tirada de um artigo científico de um grupo do COBER, que é um grupo internacional, tá? Que estuda, então, como que o álcool afeta no cérebro. Então, vamos voltar lá para a nossa figura. A gente tem estruturas que estão em verde e azul mais
no interior, mais centrada, que são consideradas áreas que a gente chama, que estão relacionadas com prazer. Essas áreas, elas são as primeiras áreas que são ativadas quando a gente começa a beber, que dá aquele prazer, aquele bem-estar, né? Sim. E são áreas, então, envolvidas com isso. Depois, quando a pessoa, vamos falar assim, de um dependente químico, né? Ele também envolve outras áreas que estão relacionadas, por exemplo, com aquela parte verde mais para frente, que a gente chama de córtex pré-frontal, tá? Essa área é uma área que está relacionada com o controle dos nossos impulsos. Por exemplo, eu sei que eu estou aqui sentada num programa, se eu for cantar vai ser um desastre. Então eu não vou cantar. Não arrisca. Não arrisca não, Valéria, socorro. Não arrisca, ninguém merece, né? Então, e por exemplo, às vezes quando eu estou numa festa também, eu não posso sair gritando. Por mais que tenha uma pessoa me irritando, seja uma pessoa muito chata, vamos dizer assim, eu não posso sair gritando ou falando qualquer coisa, porque eu estou no espaço público. Então, essa área ajuda a controlar esses comportamentos, né? A gente inibir. Também, por exemplo, a gente tem sentimentos, emoções, não tem? O tempo todo, né? Só que de vez em quando a gente tem que controlar elas, senão a gente não consegue fazer o que a gente tem que fazer, né? Trabalhar, ler um livro, prestar atenção no que está lendo. Os pensamentos também são o tempo todo aqui, né? Turururu, a cabeça da gente não para, né? O tempo todo. Então, às vezes, quando a gente tem que prestar atenção em uma coisa que a gente está fazendo, a gente tem que inibir esses pensamentos. No alcoolismo, como aquela área ela está afetada, né? O que acontece? A pessoa não inibe. Então, vem muitas emoções, vem muitos pensamentos e que ajuda, inclusive, a manter a dependência do álcool. A pessoa vem a lembrança toda hora do álcool. Isso acontece também com outras drogas, tá? Não é só o álcool, não. Outras drogas, isso acontece também. São aqueles pensamentos de lembranças o tempo todo que a pessoa... Da sensação que ele experimenta do álcool? Às vezes, por exemplo, lembra de bebendo no bar, lembra de uma propaganda, de uma bebida, né? Ou vem também a emoção, a sensação, né? Do prazer que a droga traz. Então, ele não consegue inibir. E essa área, quando ela está afetada, então, é uma hipótese que ele... Essa área mais à frente, né? Essa área mais à frente. Frontal. Córtex aqui, ó. Fica aqui na testa da gente, ó. Nessa parte aqui da testa, tá? Essa área, então, quando ela fica comprometida o funcionamento, aí existe essa hipótese de que ela colabora para a pessoa manter a dependência química do álcool e também de outras drogas. Então ela ajuda a manter e ao mesmo tempo é ela que vai trazer também quando eu estou bebendo álcool, quando eu bebo, ela também que vai trazer algumas alterações no nosso comportamento, né? Isso, quando ela está alterada, né, a gente reflete no comportamento, porque a gente, quando está mexendo, está falando, está sentindo, está percebendo o ambiente, isso tudo é a integração do funcionamento do cérebro com a resposta que vem motora, né? Ou então não é tão clara como a motora, mas vem o pensamento, a emoção. Isso tudo é essa integração. Nós somos um só, somos o todo. Nós não podemos separar as coisas e dizer que uma coisa não influencia a outra, né? Inclusive hoje a ciência vem, está integrando os conhecimentos para mostrar que nós somos tudo junto. É um todo, né? né? Um todo, né? Sim. Então, Valéria, olha só. O que a gente, então, entende que o álcool, ele tem um impacto direto no cérebro. Isso. E se ele tem um impacto direto no cérebro, ele causa prejuízos naquela produção que o cérebro vai fazer, certo? Isso mesmo. Então, vamos começar com esse prejuízo, por exemplo, cognitivo. Vamos começar com a questão da memória. Existe a pessoa que bebe, principalmente os dependentes químicos, né? Há um comprometimento, há uma alteração da memória? Sim, tem estudos mostrando, por exemplo, a gente tem um tipo de memória que é uma memória rápida, vamos dizer assim. Então, por exemplo, eu vou fazer uma continha de matemática que primeiro eu vou somar o número, fazer uma continha bem simples. 2 mais 3 é igual a 5, menos
2, que vai ser igual a 3. Então, quando eu estou fazendo essa continha, primeiro eu faço a soma e depois a subtração. Para eu fazer, dar a resposta correta, o que acontece? 2 mais 3 eu guardo a informação, 5 fica online, como se estivesse online na minha cabeça lá. Aham. Aí depois eu coloco menos 2. Aí o 5 puxa puxa a o 5. informação lá, que é o 5 menos 2, para dar a resposta 3. Então, essa capacidade que a gente tem de guardar essa informação que fica online lá em cima, para a gente continuar fazendo o raciocínio, né? É o que a gente chama de memória de curto prazo, que é um tipo de memória, que é memória de trabalho, né? Lá na ciência, eles dão esse nome. Então, essa memória, ela fica afetada no alcoolismo, tá? Tem alguns estudos mostrando isso, tá? Então, a pessoa, essa capacidade de lidar com as informações rápidas, né? Essa memória está comprometida, tá? Sim. A memória de longo prazo, não? Sim, alguns tipos de memória de longo prazo, sim. A gente tem o que a gente estava conversando, né? Sobre amnésia alcoólica, né? Que às vezes... É aquele caso assim, né, Valéria? A pessoa, rapidinho aqui para contar um caso. Bebe. Olha, fulano bebeu, me bateu, porque tem essa violência doméstica, né? Infelizmente. Me bateu, mas fez um algazarro, às vezes nem bateu, não. Fez cantou, né? Como você disse aí. Cantou para todo mundo. Nunca tinha cantado na vida e começou a cantar, né? E fez aquela algazarra toda. Aprontou, né? No outro dia, olha, você fez isso, você cantou, você pulou, você falou isso. Eu não fiz nada até disso, cachorro não. Lambeu sua boca. Lambeu sua boca. Até barata lambeu sua boca. Não. E não aconteceu nada disso comigo. Aí eu não lembro disso. O povo fala assim, pura falsidade. Pura falsidade. Ele lembra de tudo, você está mentindo para você passar de bonzinho. Valéria, o que é isso? Isso existe mesmo? Existe, dá um apagão. O álcool, ele é tão, assim, tóxico para as nossas células, ele mata as células, né? Quando a gente bebe muito, né? Então, ele causa uma alteração e esses funcionamentos cerebrais, eles se alteram e aí a pessoa tem essas amnésias, que chamam amnésias alcoólicas, né? Ela não consegue lembrar dos fatos. É verdade, né? Ele não consegue. É verdade, isso é verdade. Tem uma alteração no sistema. Mas essa amnésia alcoólica, ela tem uma característica interessante, que tem alguns estudos que falam que, às vezes, quando a pessoa bebe de novo, ela lembra. O que aconteceu. Que isso, Valéria? É inexplicável? Eu não sei explicar. Esse é um mistério, né? É um mistério. Mas quando bebe de novo, então ela lembra do que ela fez. Às vezes lembra do que aconteceu. Interessante. Entendeu? Acontece, às vezes. Pode vir. Acontece. Bom, Valéria, a gente estava falando sobre a questão da memória, né, João Carlos? E agora a gente vai entrar nessa questão da impulsividade, né? Da agressividade. Na verdade, né? Quantas pessoas às vezes bebem e se tornam agressivas em casa? Outras se tornam passivas demais, né? Aquela que a pessoa fala assim, nossa, fulano quando bebe fica bom demais, ele deita e dorme. Ele murcha, ele é bom demais. É bom demais. Eu gosto de beber, né? Porque ele está murcho no canto, não dá palpite, não fala, não interfere. Só vai dormir. E vai dormir. Né? O que é agora, isso, Valéria? Existe também, eu acredito também que é dois tipos de agressividade, né? Pode ser a física e pode ser a moral também, né? Tem a agressividade, ela é considerada como... De verbal, mozão? Que fala, agride moralmente verbal, a pessoa. Que grita, né? Que maltrata verbalmente essa pessoa. Né? Diminui a pessoa. Né? Então, tem uma explicação para essa questão da agressividade. Como a gente viu naquela figura, de novo, aquela parte frontal, né? Que é aqui da testa, que é o córtex pré-frontal. Ela tá também, essa capacidade de inibir o comportamento, como eu já tinha explicado, ela inibe esses impulsos, né? E está muito relacionado com esse comportamento agressivo. E realmente a gente tem estudos que têm demonstrado que as pessoas, né, dependentes de álcool e também de outras drogas, eles têm um índice maior de comportamentos agressivos. E isso reflete... Tem estudos mostrando violência doméstica, né? Infelizmente, isso é uma coisa que acontece muito, né? Entre os familiares, né? Essa agressão, que aí entra esses vários tipos de agressão que você estava falando, né, João Carlos?
física, da moral, né? E também tem uma outra violência que, se a gente for considerar, que eu acredito nisso, nesse tipo de violência, que é a violência, assim, consigo mesmo, Sim. né? Verdade. Que a pessoa se põe em risco, às vezes, em situação de risco, né? A pessoa, por exemplo, dirige alcoolizada e coloca não só a sua própria vida em risco, mas a vida do outro, né? de outros, né? De outros que nem são familiares, né? Justamente. São pessoas às vezes que nem conhecem. E às vezes, por exemplo, manipula também objetos cortantes, perigosos, que pode se machucar. Há uma diminuição dessa questão, por exemplo, motora também, né? E manipulando aquilo ali se torna até um risco. Independente do desejo, ela fica com baixa habilidade motora, né? Isso, a coordenação motora modifica. A questão viso-perceptiva, que a gente chama, que é a percepção dos estímulos que estão em volta, como ele processa e como isso vai se transformar numa resposta motora, né? Isso também se altera, né? Então, assim, às vezes, por exemplo, ele vai atravessar uma rua. A questão de ver o carro vindo e a percepção de você saber se a velocidade a distância, a distância, a velocidade se vai dá ser tempo o suficiente. de ir, de não ir, né? Ele se preparar para poder reagir, né? Isso ele fica não alterado. consegue fazer o cálculo, né? Não, Aí, é por isso que o dirigir também fica complicado, né? Por causa de toda essa percepção fica tem que ter alterada. reflexos muito A atenção, rápidos. Valéria, a atenção também fica comprometida. Também fica comprometida, né? Essa capacidade de focar, né? A atenção no estímulo, né? Então, assim, a gente tem realmente muitos comprometimentos aí que estão relacionados com essas alterações do funcionamento do cérebro, né? Um adolescente, por exemplo, que ele bebe, você disse no outro programa, e aqui eu me recordo que você dizia assim, imagina uma pessoa que está em formação do sistema, o lobo frontal ele está se formando, e aí a pessoa vai ingerindo álcool e justamente essa área, né, que está sendo formada. Então o adolescente, ele talvez tenha maior probabilidade de ter esses comportamentos mais agressivos? Ou os prejuízos independe, seriam maiores? Ou independe, né? Porque adolescente e adulto. O que você pensa sobre isso? Eu tenho certeza que os prejuízos são maiores porque o cérebro ele não nasce pronto. Ele passa por um processo que a gente chama de amadurecimento, né? E esse processo, ele não é igual em todas as áreas do cérebro. Tem áreas que demoram mais tempo. Por exemplo, essa área que a gente falou aqui, frontal, ela vai até o início da vida adulta jovem. O jovem de 20 e poucos anos está terminando de amadurecer, vamos dizer, essa área assim. E quando o álcool ele já está atuando ali, matando células, alterando o funcionamento durante essa formação, ou seja, o amadurecimento não vai acontecer de uma forma... Vai ser prejudicado. Vai ser demais, não vai? Prejudicar demais. Com certeza. Então, assim, o comportamento, ele vai ser provavelmente mais impulsivo. Ele não vai conseguir controlar seus pensamentos, suas emoções. E, realmente, assim, eu acredito muito que aí o adolescente ele pode ter problemas de agressividade. Nesse momento da etapa da vida desse adolescente, já é conflitivo pela própria etapa que ele está vivendo? Os hormônios, né? As crises existenciais que ele está vivendo, né? Essas perguntas que eles fazem, né? Sobre a vida, né? Ele tentando entender a vida e tentando se entender, que já cria uma tensão. Você imagina isso potencializado por um desequilíbrio de uma substância química atuando ali, né? Outra coisa que me chama a atenção aqui, para a gente conversar, é assim, é interessante como que o álcool, ele tem um efeito diferente em cada pessoa. Tem. Você tem algum conhecimento sobre isso, Valéria? Tem alguma explicação sobre isso? Alguns ficam assim letárgicos, como a gente falou, né? Mas dorme o tempo inteiro. Outros que são mais violentos, né? Outros que se tornam palhaço, brincalhão o tempo inteiro, né? Você tem uma explicação por que tem essa manifestação? Maria Luísa, eu acho que são vários aspectos que colaboram para um ser de um jeito, outro ser de outro. Eu acho que tem a relação também com o metabolismo do álcool, tá? Porque o álcool ele tem enzimas que quebram ele dentro do nosso organismo para ele ser absorvido, né? E assim,
Tem gente que tem uma enzima, tem gente que tem alteração nessa enzima, então altera essa degradação do álcool. Tem a questão mesmo, o nosso sistema, o nosso cérebro, a forma com que ele funciona é individual. Por isso que eu sou a Valéria, você é a Maria Luísa, João Carlos. Cada um é do seu jeitinho. O nosso cérebro também é único. Então, a forma com que às vezes as coisas funcionam, afetam o nosso cérebro, também tem essa particularidade, tá? Lógico que somos seres humanos, nós temos semelhanças muito grandes entre nós. Se pegar o meu cérebro, o seu, do João Carlos, a gente olhar, a gente vai ver que é bem parecido, né? Uma coisa ou outra que vai mudar ali. Mas isso dá essas individualidades de cada pessoa, né? É impressionante, né? Porque eu comecei a falar no programa passado sobre a minha vida com meu pai, que era alcoólatra. Ele é hoje ainda, no sentido assim, de ter sido alcoólatra, de ter utilizado o álcool de uma forma muito intensa desde os 16 anos. E hoje ele não é mais usuário, ele não usa, né? Mas ele tem esse histórico na vida dele. Ele era uma pessoa com um comportamento quando ele ingeria álcool. Hoje ele é outra pessoa depois que ele não ingere. É impressionante, né? Lá na minha casa... Eu não acredito na hora que a Luísa falou comigo. Meu pai era assim, assim, assim. Meu pai é um doce, gente. Luísa, se você não fala pra mim, eu não acredito. Não acredito. Eu sou apaixonada com meu pai. Ele é uma pessoa doce. Primeira coisa que... Isso é muito importante. Sou amorosa. Eu queria dar uma informação. Claro, querida. Claro. Pode falar. A gente tem alguns estudos, a gente não sabe, assim, quanto tempo leva depois que a pessoa para de beber, para o cérebro, para o organismo, ele se reestruturar. O que acontece? O nosso organismo é muito sábio, né? Deus fez muito bem feitinho, não é? Então, mesmo quando a gente tem assim, uma substância que está atuando nele, ele faz de tudo para sobreviver, para se adaptar, né? Então, quando o álcool ele entra dentro dele, ele se modifica para tentar sobreviver naquela circunstância. Lógico que aí geram várias consequências, que é tudo isso que a gente está conversando aqui, né? E entre outras. Mas quando a gente para de beber, ele está funcionando de uma determinada maneira. Ele começa a se modificar de novo para funcionar de outra. Nesse processo de se alterar de novo, funcionar de outra maneira, é o que a gente chama de abstinência. A pessoa, é uma fase muito difícil de quando a pessoa está parando de usar a bebida ou outra droga. Ela tem sintomas também. Porque o organismo ele está funcionando, gente, ele quer continuar daquele jeito. Então, ele vai pedir por aquela substância, né? Então, a pessoa fica irritada. Sim. A pessoa, às vezes, tem dor de cabeça, tem insônia, tem vários problemas que são de comportamento. Tem alguns estudos mostrando que o primeiro mês é um mês muito crítico nesse processo, mas a gente, para ficar livre, completo, falar agora você deixou de ser dependente químico, 1 ano. 1 ano, tá? Entendi. Sem a droga. Aí é como se você desse esse tempo para ele voltar, reestruturar. Só que acontece o seguinte, dependendo a gente já falou isso no outro programa, né? Eu vou recordar. Dependendo da quantidade, da frequência e do período que a pessoa utilizou a droga, causa lesões que não voltam. A gente vê que ainda Deus pode fazer muita coisa na vida dessas pessoas. Pode fazer muita coisa na vida dessas pessoas. Eu escutei o barulhinho do seu negócio aqui. Gente, se vocês escutaram o barulhinho disso aqui, eu vou revelar para vocês.
toda hora que ele marca para ele ter oração, o João Carlos, ele é muito disciplinado, viu? E toda hora que tem um horáriozinho que ele marca para ele rezar, o telefone dele toca. Avisa. E agora tocou, porque era o horário que a gente... Vou fazer minha oração. Eu acho que é legal ter feito isso, para o pessoal conhecer um pouquinho você, João Carlos, saber que você tem aqui, ó, ele tem todos os horários, viu? E a gente vai aproveitar agora, Valéria, para encerrar, né? A gente vai já despedir do pessoal. Depois eu conto da história do meu pai para vocês comigo, né? Que eu vivi muitas violências, muitas angústias, mas a minha vida teve uma solução. Deus fez hoje um homem novo. Detestava domingo, viu? Domingo para mim era o pior dia da semana. Domingo era o dia que meu pai se embebedava, porque final de semana era o dia que eles mais bebem. E domingo era o dia que eu mais chorava na minha vida. Quando eu encontrei Deus, foi o dia da ressurreição. Ele me ressuscitou e ressuscitou a minha família. E ressuscitou seu pai. Ressuscitou meu pai. E pode ressuscitar você também. O domingo, o final de semana da sua vida pode se transformar quando você encontrar com Deus, que é ressurreição. Não é, João Carlos? E desde já, Deus te abençoe. Deus entre dentro de você. Ele já está dentro de você. E Deus pode fazer milagre dentro de você. Abra o seu coração com essa bênção. Abra a sua vida com essa bênção. Que Deus te proteja, Deus te guarde, Deus te cure. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vou cantar, como é linda nossa família, como é linda nossa família, como é lindo viver assim. Como é linda nossa família, como é linda nossa família. CançãoNovaPlay.com. Assine já!